Oi, está começando o 28º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Este episódio tem apoio da editora Todavia. Você já escutou o Quarta Capa, podcast da Todavia? No ar, toda última quarta-feira do mês, o Quarta Capa traz conversas que têm os nossos livros como ponto de partida para discutir questões atuais, sempre com participações preciosas de autores, livreiros e leitores. No episódio mais recente, o papo gira em torno de Sobre os Ossos dos Mortos, de Olga Tokarczuk. Falamos sobre a subjetividade animal e a relação humana com o mundo natural, assunto tão necessário quanto urgente. E falando na Olga Tokarczuk, em outubro, a Todavia lança mais um livro da Nobel polonesa, A Alma Perdida, uma obra infantil para todas as idades. Outubro traz também O Gueto Interior, de Santiago H. Amigorena, e o aguardado A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, de Bruno Paes Manso, o mesmo autor de A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Como diz Luiz Eduardo Soares na quarta capa do livro, a história da nova república nunca mais vai ser contada da mesma forma. Para acompanhar as novidades da Todavia, procure a gente nas mídias sociais e inscreva-se nas nossas newsletters acessando o site da editora, todavialivros.com.br. Lembrando que os assinantes da 451 têm desconto de 20% direto no site da editora. Bom, eu tô gravando esse episódio do 451 MHz aqui da minha casa no Alto da Lapa, em São Paulo, ainda de quarentena por causa da epidemia do novo coronavírus. E hoje a gente traz aqui um episódio que faz parte de uma espécie de série informal que foi se constituindo ao longo de 2020 aqui no 451 MHz. Nesse ano tão complicado, a gente conseguiu produzir alguns belos programas sobre poesia, especialmente poesia brasileira. A gente recebeu aqui, lá no comecinho do ano, o Smart Ireli Neto. Também conversei com o Paulo Henriques Brito, que é tradutor da Elizabeth Bishop, com o André Valias, que traduziu Bertolt Brecht. Conversei também sobre a iminência da morte na obra de Manuel Bandeira, com o Davi Arrigucci Jr. e também com o grande poeta e andarilho Leonardo Frois. Hoje o assunto aqui é Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta mineiro que nasceu há 118 anos, ele nasceu em 31 de outubro de 1902, em Itabira, Minas Gerais. Para conversar comigo sobre a vida e a obra do Drummond, eu convidei o editor sênior da 451, o jornalista Humberto Werneck, que já vem há algumas décadas se dedicando a escrever reportagens, perfis, entrevistas, prefácios sobre a vida do Carlos Drummond de Andrade. Humberto Werneck já escreveu um livro chamado Desatino da Rapaziada, publicado pela Companhia das Letras, que faz uma radiografia da influência que o Drummond exerceu sobre as gerações literárias em Minas Gerais no século XX. Não dava para ele pensar que ninguém se ocuparia da memória dele, da vida dele, né? Então eu acho que ele cuidou de deixar uma versão de si mesmo. E dentro de uma organização que é uma coisa de arrepiar, de tão bem feita. E além de ser um grande leitor e biógrafo do Carlos Drummond de Andrade, Humberto Werneck vem a ser também o meu pai. Por isso eu peço licença aos ouvintes por esse momento de nepotismo explícito para entrevistar aqui um dos maiores especialistas na obra do grande poeta mineiro no mês em que se comemoram 118 anos de nascimento de Drummond. Além da entrevista, a gente também vai ter uma leitura da poesia de Carlos Drummond de Andrade na voz dos poetas mineiros Ana Martins Marques e Ricardo Aleixo. Bom, então vamos lá para a entrevista com o biógrafo do Drummond, Humberto Werneck. Seja bem-vindo, Humberto, ao podcast 451 MHz. Todo mundo que conhece o jornalismo cultural brasileiro já passou por diversos textos, livros, crônicas, reportagens e entrevistas do Humberto Werneck. Ele tem uma experiência muito grande no jornalismo cultural brasileiro e veio falar aqui justamente de um personagem que ele persegue, ou que persegue ele, desde muito cedo, que é o Carlos Drummond de Andrade. Quando é que ele apareceu no seu caminho, Humberto? Você está agora escrevendo a biografia do Drummond, né? Você se lembra de quando foi a primeira vez que você tropeçou na obra do Drummond? Eu me lembro, sim. Eu era estudante de colégio, tinha aqui uns 12 anos e saiu um livro que foi muito importante para a minha geração, o romance O Encontro Marcado, de Fernando Sabino. E esse livro tinha tudo que a gente queria. Um colega disse assim, lê esse livro, tem sacanagem. Aí tinha um pouquinho de sacanagem. Aí tem literatura. E a gente saía procurando o que a gente chamava de literatura, que eram citações de autores.
E a minha formação, que é péssima, completamente mambembe, ela se fez assim aos trancos, ao acaso, na procura de cada um daqueles autores citados no Encontro Marcado. E havia muito Carlos Drummond de Andrade. Então, me interessei pelo Drummond, eu gostei da maneira como ele criava poesia, sem ênfase, sem aquelas belezuras de parnasianismo. Mas ele aparece no Encontro Marcado, o Drummond, com seu nome e tal? Como é que é a presença dele? Não, ele não é citado aí. Ele tem presença, por exemplo, em versos dele que são citados ali. E está presente também em algumas brincadeiras que ele fazia quando jovem em Belo Horizonte, nos anos 20. Entre outras coisas, ele lançou uma moda que era transitar por um viaduto, que é o viaduto Santa Teresa, não pelo piso, mas pelos arcos. Ele era um homem ágil, aliás, foi até o final da vida, com 80 e poucos anos. Ele era um cara capaz de dar uma cambalhota para alegrar uma criancinha. E ele era elástico, né? Ele, voltando do trabalho, alta madrugada, ele passava pelo arco. E isso aí passou a ser também uma espécie de uma moda entre os colegas dele de geração. Estou falando aí de Pedro Nava, estou falando de Afonso Arinos de Melo Franco, Ciro dos Anjos, João Alfonso, Emílio Moura e outros, né? E as gerações seguintes pegaram essa moda. Era uma espécie de um teste... Um rito de passagem. Um rito de passagem, um rito de admissão no mundo da literatura. A geração do Fernando Sabino fez isso muito, e está lá no livro. E as gerações sucessivas fizeram isso, até a minha, que é uma geração que surgiu aí, meados dos anos 60, não é? Fazia parte... você transitar ali por cima. Mas olha, você sabe que até a minha geração e até recentemente tinha gente subindo o arco do viaduto. É perigosíssimo, né? Você chegou a fazer o cálculo da altura quando você escreveu O Desatino da Rapaziada, que é um livro que conta um pouco esse ambiente aí literário de BH, inaugurado pelo Drummond, pelo Pedro Nava, né? Chega a 30 metros de altura? Não, é engraçado porque na primeira edição do Encontro Marcado aparece 50 metros de altura. Na edição seguinte, ele baixou para 30. Pedro Nava também falava em 30. E um irmão meu, Otávio, engenheiro, eu pedi a ele que calculasse, e ele falou, olha, são 17 metros. Mas 17 metros é um prédio de 5 andares, é como você cair de um 5º andar, não há chance possível de sobrevivência. Mas enfim, o Drummond me surgiu assim, e aí comecei a catar o Drummond, porque os nomes que a gente que eu digo, os frangotes da literatura em Belo Horizonte, a gente achava um nome de um cara no Encontro Marcado, vamos dizer assim, Miguel de Unamuno. Sabia lá que era Miguel de Unamuno, ia para a biblioteca e lia Miguel de Unamuno. Tudo assim ao acaso, de uma maneira completamente torta, né? E o Drummond, eu não tardei a perceber que aquele homem falava as coisas que eu não dava conta de falar. Para mim, logo, ele pareceu um poeta que estivesse não em cima de um pedestal, como outros, como Olavo Bilac, não é? Mas ele estava assim, sentado comigo, assim, no meio-fio, na guia, como se diz em São Paulo, ali do meu lado. Ele tinha uma coisa de confidencial. E ele deu voz a coisas que eu não conseguia articular. Isso já era anos 60, né? Porque o Encontro Marcado, se não me engano, é 56, é isso a publicação? 56. Então, você tinha 11 anos de idade. Você não estava lendo o Encontro Marcado com essa idade ainda, acredito. Foi por aí, 56, no máximo 57. Alguém falou comigo, olha, saiu aqui um romance do irmão do Dr. Gerson. Gerson Sabino tinha sido técnico de basquete do meu pai no Minas Tênis Clube e era, assim, vizinho nosso. E eu achei o máximo ter um vizinho cujo irmão era romancista, né? Aí fui ler e foi por aí que a gente enveredou. E aí você já começou a acompanhar o Drummond, porque o Drummond, a essa altura, estava lançando o grosso da obra dele ali, os livros centrais, né? Sim, ele estava chegando quase na ponta da melhor obra dele. A melhor obra dele vai até 62, com Lição de Coisas. E nós estávamos aí em 50 e muitos, 60 e poucos. Em 60 houve um fato importantíssimo para a nossa geração, aí não é uma geração só mineira, brasileira, que foi uma valorização da crônica, na voz de grandes cronistas como Manuel Bandeira, como Drummond, Vinícius de Moraes e outros.
Surgiu nessa época, em 1960, uma editora criada por Fernando Sabino e Rubem Braga, o maior de todos, né? Chamada Editora do Autor. Eles criaram uma editora para editar seus próprios livros de crônicas. Saía, às vezes, um livro de crônica de uma pessoa que já era consagradíssima e era feito quase como uma homenagem a essa pessoa. E ali não, no calor da hora, saíram livros pela Editora do Autor. O que aconteceu? Os professores de português, os mais atentos, os mais acesos ali, passaram a nos aplicar esse tipo de literatura. Hoje é difícil saber como aquilo era pouco convencional. Você pegar uma coisa que saiu no Correio da Manhã no ano passado, ou no Jornal do Brasil, ou no Diário Carioca, e você botar isso na turma onde você lecionasse português e literatura. Foi uma revolução. E de Drummond apareceu por essa época, por exemplo, A Bolsa e a Vida. Foi o primeiro livro de crônica dele que saiu nessa corrente mais larga, mais rápida. O Drummond, ao contrário de vários outros desses que você citou, não precisava escrever crônica para viver, né? Ele tinha um emprego público, era menos uma necessidade financeira do que um tesão literário, né? Não, eu acho que era sobretudo um ganha-pão. O Drummond, pasmem as pessoas, o Drummond se considerava mais jornalista do que escritor. Ele tinha sido jornalista lá em Belo Horizonte a partir de 1926. Em 1934 ele vai para o Rio de Janeiro como chefe de gabinete do ministro da Educação e Saúde Pública, que era o Gustavo Capanema, mas ele começou a colaborar na imprensa para engordar um pouquinho o orçamento doméstico dele. No Rio de Janeiro, fora uma colaboração esparsa em vários jornais e revistas, ele escreveu durante 15 anos no Correio da Manhã, 15 anos no Jornal do Brasil. Quer dizer, são 30 anos em que ele escrevia num ritmo, em geral, de 3 crônicas por semana. Então é muitíssima coisa, não é? Isso acumulando com o emprego público? Acumulando com o emprego público até o ano de 62. Em 62 ele se aposenta. E os proventos não eram tão fabulosos, então ele precisou ter, assim, outra coisa. Ele fazia traduções, por exemplo. Enfim, ele era um profissional da escrita. Ele levava essa coisa super a sério. O Drummond era um sujeito que acordava cedo, lia os jornais, não é assim, um jornal. Ele lia Jornal de São Paulo também, uma coisa que não usava no Rio, assim como aqui não usava ler Jornal do Rio. E ele se inteirava de tudo. Drummond era um cara que dava notícia de tudo. Quem me disse isso, muitos anos depois, foi Marina Colasanti, a escritora e jornalista que conviveu um pouco com ele no Jornal do Brasil. Quer dizer, ele não ficava na redação, mas ele ia lá 3 vezes por semana levar a colaboração dele, conversava com a Marina, tornou-se amigo. E ela dizia o seguinte: o Drummond dá notícia de tudo. E, de fato, quando você vai ler esse mar de crônicas de Drummond, você vai achar os assuntos mais díspares. É uma coisa muito interessante você olhar sobre as coisas que Drummond escreveu. Por exemplo, a moda. Desde o tempo que ele era cronista em Belo Horizonte, com pseudônimo, ele era um sujeito interessado na moda, sobretudo a feminina, é claro. E o Drummond, por certo, ele penou. Você vê que às vezes algumas crônicas dele são a exploração máxima de um assuntinho. A crônica tem esse negócio, né? Ela tem que dar ao leitor a ideia de uma conversa que está se dando naquele momento. E a grande crônica mesmo te dá a impressão que o cara escreveu só para você. É uma coisa super personalizada ali, né? Então, assim, nessa época aí, anos 60, Belo Horizonte, não existia um contato imediato de Belo Horizonte com o Rio de Janeiro, em termos de novidades literárias. Tudo isso era mais rarefeito do que hoje, né? Era mais rarefeito, mas, por outro lado, Belo Horizonte era uma cidade totalmente voltada para o Rio de Janeiro. São Paulo não entrava muito na ordem das coisas, não. Nós, jovens escritores de Minas e de qualquer outro estado, a gente olhava para o Rio de Janeiro, até porque era o lugar onde a gente queria morar. O que nós queríamos é o Rio de Janeiro. Belo Horizonte era um lugar muito abafado, em termos de movimento cultural, de produção cultural. As coisas não chegavam lá. O que chegava lá, a gente devorava. E aí sim a gente descobria todos os grandes caras que estavam produzindo. E Drummond entre eles ali. E você chegou a conhecê-lo pessoalmente? Quando foi que você apertou a mão dele, por exemplo, trocou palavras e tal? Olha, o primeiro contato com ele foi uma frustração porque não aconteceu.
Em 77, eu trabalhava na Veja, eu era editor da parte de literatura na Veja, na minha primeira encarnação lá, houve 2, e eu cismei de fazer uma capa da Veja com Drummond. Só que Drummond, na época, não dava entrevista. Por que ele não dava entrevista? Olha, primeiro, ele tinha uma implicância muito grande com gente que não sabe o que perguntar. Ele era muito acossado por exemplo, meninos de colégio que perguntavam assim, que livros o senhor escreveu? Depois, ele era um homem reservado. Ele tinha uma vidazinha miúda ali, ele não gostava de aparecer. Ele era um homem de conversar muito pelo telefone. Pelo telefone, ele soltava o verbo. Eu me lembro uma vez na Veja, tinha saído um livro de culinária mineira e eu liguei para ele. Se ele não queria fazer uma resenha. E ele falou assim, meu filho, eu acho que um homem magro como eu é uma péssima propaganda para um livro de culinária. E disse uma série de coisas e fez até umas observações. Mas a minha mulher fez uma receita desse livro aí, não deu certo por causa disso, disse isso, daquilo, sabe? Bom, mas voltando à primeira vez, eu tinha então 2 pessoas que se dispuseram a me ajudar, que foi o Pedro Nava e o Fernando Sabino, com quem eu tinha uma camaradagem já de algum tempo. E não conseguiram nada. Eu ainda assim fiz a capa para Veja. O gancho jornalístico, o pretexto jornalístico era pífio. Ele estava fazendo 75 anos. 75 anos é uma bobagem, até eu já fiz isso. Eu fiquei muitíssimo frustrado. No dia que saiu a revista, ele me mandou um telegrama, velho aniversariante comovido, agradece seu belo trabalho. Que eu tenho esse negócio, tenho medo até de tirar do armário e a luz destruir o negócio. Isso foi em 77, veio o ano de 80. Aconteceu uma coisa no ano de 80 que eu acho que foi a virada dele na relação com a imprensa. No dia 9 de julho morre Vinícius de Moraes, que era uma espécie de uma antípoda em termos de comportamento do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade era um homem convencional, se você olhar assim. Até no setor mulheres, por exemplo, ele tinha a matriz e a filial, como se dizia. Ele era casado com a dona Dolores e tinha um namoro desde 1951 com a Lígia Fernandes. Por isso, ele tinha uma admiração enorme pelo Vinícius. Ele dizia que o Vinícius, alguma coisa assim, que de todos nós, poetas brasileiros, é o que vive mais integralmente a vocação da poesia. Na medida que o Vinícius se sujava, entre aspas, no mundo, né? É o jeito que fazia e acontecia. Pois bem, no dia que morre o Vinícius, o Drummond está às voltas com uma crise de herpes facial, que era uma coisa que ele tinha, que impedia que ele fizesse a barba. Então, além daquelas chagas, ele estava barbudo. Pois bem, ele saiu com aquele visual, foi para o São João Batista, praticamente se ofereceu aos microfones. No final daquele ano de 80, um dia toca o telefone na sala do Zuenir Ventura, que era o diretor da sucursal da Veja, no Rio de Janeiro, e uma mulher diz assim, olha, aqui é da editora Record, o Carlos Drummond de Andrade quer dar uma entrevista para você. Aí ele falou uma bobagem qualquer, achou que era um trote, e desligou, a mulher ligou e disse, não, ele está aqui inclusive. Ou seja, ele se ofereceu. Mais adiante, em 85 eu já tinha estado com ele umas 2, 3 vezes para falar, por exemplo, do Nava, para falar de um outro fulano, de uma outra questão. Já tinha cruzado com ele no Sabadoile, que era uma reunião de escritores que tinha aos sábados, na biblioteca de Plínio Doyle, por isso Sabadoile, né? Mas em 85 eu falei, mas Drummond, essa sua, vamos dizer, aceitação do repórter te perguntando, não tem a ver com a morte de Vinícius? Imagina se ele ia concordar comigo, né? Ele falou, não, de jeito nenhum, porque, na verdade, durante anos, eu fui chefe de gabinete de ministro, então eu falava compulsoriamente com muita gente, inclusive com a imprensa, os problemas do ministério, eu fiquei cansado disso e tal, papapá. Mas não, evidentemente, houve aí um amaciamento dele. Era só uma questão de temperamento mesmo, de ser reservado? Ou teve algum dissabor, alguma polêmica, alguma coisa que indispôs ele com a imprensa? É coisa muito do feitio dele, do temperamento. Sempre foi um cara assim. O Drummond, se você excetuar algumas rodas que ele teve, como a roda dele de jovens escritores em Belo Horizonte, no começo dos anos 20, ele sempre foi um cara do petit comité. Não era um cara, assim, de se sentir bem numa roda de pessoas, não. Ao contrário do Vinícius, né? O Vinícius que frequentava a roda de samba, que era um cara do carnaval, né? O Drummond não era nem um pouco carnavalesco, por exemplo, né?
Olha, ele tinha uma relação platônica com o carnaval. Ele não era um sujeito de ir lá cair naquele negócio, mas ele sabia tudo. Assim como umbanda, macumba, todas essas coisas ele sabia, ele conhecia. E durante uma época até foi. Aí nos anos 40, ele andou namorando essa questão, né? Poucas pessoas iam à casa de Carlos Drummond de Andrade. Antônio Cândido não foi lá uma única vez na casa dele, nem Manuel Bandeira, que era um amicíssimo dele, né? Mas não tinha essa intimidade, sabe? Ele tinha essa coisa com telefone, mais do que um fetiche, ele era apaixonado por telefone. Nos anos 30, em 1931, surgiu em Belo Horizonte o telefone automático, ou seja, aquele que você ligava e caía no telefone do outro, sem passar por uma telefonista a quem você pedia a ligação. Ele escreveu 2 ou 3 crônicas deliciosas. A primeira registrando o surgimento do trote telefônico. Porque quando você tinha telefonista, você não podia ligar e falar, dona fulana, por favor, passa um trote aí pro Beltrano. E numa outra crônica, logo em seguida, 1 ou 2 dias depois, ele falou assim, opa, peraí. O telefone automático é um instrumento de controle dos maridos pelas mulheres. Porque agora elas ligavam e caía já direto no telefone do cara. Não tinha intermediação de alguém a quem o sujeito pudesse dizer, não, fala que eu não tô, fala que eu não tô. Enfim, ele tinha essa coisa e ele até... Isso me contou o Fernando Sabino e ele confirmou. Ele e Fernando Sabino que eram 2 moleques nesse departamento de trote telefônico, né? Então, um passava trote para o outro. Quem passa o melhor trote, sabe? Tinha uma coisa de gaiatos, assim, muito bacana. Mas ele era um cara, assim, quem visse o Drummond andar na rua, isso eu cheguei a ver. O Drummond era um homem hirto. Ele não balançava os braços, ele andava muito rápido, os olhos um pouquinho fincados no chão, e ele andava rapidíssimo. E com um jeitão de seminarista, né? Como você mesmo descreveu no Desatino da Rapaziada, né? Ele parecia um cara muito reprimido fisicamente, né? Ele estudou num colégio, foi um grande acontecimento da vida dele, em 1918 e 19, portanto ele tinha 16, 17 anos, ele foi mandado para um colégio que era o grande colégio das elites brasileiras, um colégio de jesuítas chamado Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, que existe até hoje. E lá havia uns códigos muitíssimo estritos. Você não podia andar de tal maneira. De noite, você tinha que deitar com a barriga para cima para o fiscal ali, o irmão ou o padre, verificar se não tinha alguma saliência. Uau, hein? Não é? Tanto que essa palavra pegou, sabe? Essa pessoa aí faz saliência. E ali nesse colégio ele foi, talvez o melhor aluno da turma dele. Ele se tornou um frequente colaborador do jornalzinho lá, a estreia literária de Carlos Drummond de Andrade, em abril de 1918, foi ali nesse Aurora Colegial. E, no entanto, embora fosse esse aluno bem comportado e ótimo nas disciplinas todas quase, ele foi expulso num determinado momento. No final de 1919. Por insubordinação mental, não era isso a justificativa? Ele já estava aprovado. Era final de ano, outubro, por aí. Ele fez uma brincadeira, o professor botou ele para fora. E na segunda-feira seguinte sempre havia, toda segunda-feira tinha uma sessão num salão. E o padre ministro ia lá e dava as notas de comportamento. E deu nota de comportamento ao 74, que era o Drummond, né? Ele era conhecido pelo número, como todos os outros. Deu uma nota 4, por comiseração. E ele falou, não, mas... Aí ele escreveu uma carta para o professor, eu não quero nota com comiseração, eu quero uma nota justa. Aí o diretor, não mais o padre ministro, o padre reitor, chama o cara e expulsa ele. Ele foi posto para fora dali e isso para ele, durante anos na vida deles, foi um trauma. Como é que fizeram isso comigo? Isso foi um problema. Um antídoto para essa enorme dor que ele sentiu foi, imediatamente, a ida para Belo Horizonte. E aí, ele passou alguns anos numa liberdade desenfreada. O pai bancava, o pai era um fazendeiro, tinha dinheiro. E ele aí fez contato, criou as amizades fundamentais dele. Eu estou dizendo Pedro Nava, Ciro dos Anjos, Abigar Renault, Milton Campos, que depois foi governador de Minas, e vários outros. E com essa gente é que ele começou a bater bola, e aí ele deslanchou. E aprontava bastante, né? Em Belo Horizonte, né? Tem aquela história famosa do incêndio que ele causou junto com o Pedro Nava na casa de 2 jovens, só para ver as 2 de camisola.
É uma casa que está lá inteirinha, do mesmo jeito, conservadinha. Pertencia à família Viváqua, que era uma família muito rica de Cachoeiro de Itapemirim, que tinha se mudado para Belo Horizonte. Uma família numerosa. Tinha uns poucos rapazes e uma multidão de moças, todas bonitas e talentosas e avançadas. Avançadas no sentido, assim, de que elas promoviam saraus. Não era uma coisa muito comum. E ia a rapaziada para lá. E o Drummond se reabichou com uma delas. Enfim, era um lugar muito arejado intelectualmente, espiritualmente, né? Mas uma madrugada, então ele e o Nava resolveram, um determinado dia, fazer aquilo que o André Gide chamava de ato gratuito. Eles botaram fogo num varal de roupas de madrugada. Ele desmentia um pouco, assim, mas parece que era uma coisa para ver as moças saírem de camisola. Você vê um palmo de coxa em Belo Horizonte em 1920, era uma epifania. E um guarda civil viu o negócio e eles quase se enroscaram, quase se deram mal, enfim. E eles faziam isso, eles queimavam um bonde. Uma vez houve um aumento no ingresso do cinema, o Drummond participou lá de um grupo de revoltosos que tocou fogo num bonde. Ainda levou para casa um pedaço do bonde queimado, uma peça do bonde, assim. Bom, e a gente vai abrir agora um parêntese para um anúncio da editora Companhia das Letras. A partir de um vasto acervo de fontes e imagens da época, Lilia Moritz Schwartz e Heloísa Murgel Starling recriam o cotidiano da vida e da morte durante o reinado de terror da gripe bailarina, uma das maiores pandemias da história. A gripe espanhola, como ficou conhecida a explosão pandêmica de uma mutação particularmente letal do vírus H1N1, matou dezenas de milhares de pessoas no país e cerca de 50 milhões no mundo inteiro. Altamente contagiosa, a moléstia atingiu todas as regiões brasileiras, paralisou a economia e desnudou a precariedade dos serviços de saúde. Disputas políticas e atitudes negacionistas de médicos e governantes potencializaram o massacre, que vitimou sobretudo os pobres. No livro A Bailarina da Morte, as autoras fazem um contundente retrato do Brasil durante a pandemia de gripe espanhola, que há um século assombrou a humanidade, e revelam trágicas semelhanças com a Covid-19. Veja mais detalhes em companhiadasletras.com.br. Assinantes da 451 têm 20% de desconto para compras no site da editora. Bom, e quem acompanha a 451 sabe que ciência é um assunto central aqui na nossa pauta. E é por isso que eu queria recomendar também um programa parceiro aqui do 451 MHz, o 37 Graus, podcast de ciências, apresentado pela Bia Guimarães e pela Sara Azubel, que acaba de chegar à 2ª temporada. Oi, aqui é a Bia Guimarães, do podcast 37 Graus. Eu não sei você, mas a gente tá achando que o tempo anda mais debochado do que nunca. Você acha? Nossa cabeça não acompanha o calendário. Trago e levo. O relógio não dá mais conta de contar a nossa vida. Organizo e embaralho. E o passado e o presente, de repente, parecem tão movediços quanto o futuro. Como é que pode a humanidade ter chegado até aqui sem entender direito esse cara? Muito boa pergunta. E será que a gente tá chegando perto? Ou a cada dia a gente tá mais longe de desvendar esse mistério? É isso que a gente tenta descobrir na nova temporada do 37 Graus. A cada 15 dias, sempre na terça-feira, uma história diferente para cutucar essas perguntas. A história de uma cidade que fez o tempo virar, de um homem que tem seu nome estampado por todo canto, mas ninguém parece se lembrar dele, da corrida sem fim para ver quem chega primeiro no passado, de um cofre à prova de tudo que guarda um pedaço do futuro e mais. O primeiro episódio já tá no ar. É só buscar o 37 Graus no seu aplicativo para podcast. Adoro. Bom, e antes da gente ouvir a segunda parte da conversa com Humberto Werneck, eu queria falar para vocês sobre o plano Ouvinte Entusiasta. É isso mesmo, a gente criou aqui na 451 um plano de assinatura para você que gosta de ouvir o nosso podcast e quer nos mandar uma força extra. Com o plano Ouvinte Entusiasta, por R$20 por mês, você dá uma força para o 451 MHz e também para o 20 Mil Léguas, que é o nosso novo podcast de ciências e livros. Se você ainda não conhece, eu te convido agora para seguir no seu tocador preferido. Os nossos ouvintes entusiastas, em troca, recebem o acesso completo ao nosso site e também ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Então, muito obrigado aos nossos mais recentes ouvintes entusiastas. Amanda Azevedo, José Osmar Azevedo Carneiro, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Maria Cristina Savaia Martini, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Marcela Costa Mota dos Santos e Gabriel Barbosa Silva.
A todos eles, muito obrigado. No final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Então vai lá e faz a sua assinatura no 451.com.br. Então vamos agora para a segunda parte da entrevista com Humberto Werneck. O Mário de Andrade, você vê como são as coisas. Belo Horizonte era uma biboca. Em abril de 24, Drummond tinha 21 anos no máximo. Passa por lá uma caravana com Mário de Andrade, Oswald, a dona Lívia Guedes Penteado, um poeta franco-suíço chamado Blaise Cendrars e outras figuras. Tarsila, né? Tarsila do Amaral, para conhecer as cidades históricas de Minas. E alguém soube da passagem desse pessoal aí e avisou os outros, olha, Mário de Andrade está aí. Isso foi 2 anos depois da Semana de Arte Moderna. Você imagina que grandíssima sensação visitar esses caras no hotel. Aí passaram, fizeram uma presença, os caras, vocês venham aqui na hora do jantar. Então eles mineiramente foram jantados já para não ter de fazer despesa. Enfim, vamos dizer, ele engarranchou no Mário de Andrade, ele sacou quem era Mário de Andrade. E isso está num volumão de cartas, né? Carlos e Mário, que é um livro maravilhoso, que todo mundo que devia ler isso, porque tem um monte de história do Brasil, tem história de literatura ali no meio, tem um crescimento de Drummond como poeta, como intelectual, como pessoa. E essa correspondência se manteve até as vésperas da morte do Mário de Andrade, em 1945. Voltando à questão das entrevistas, teve uma jornalista que conseguiu furar essa reserva toda do Drummond com um artifício bem peculiar, né, Humberto? Qual que é a história da Norma Cury? Ah, sim. Quando foi entrevistar o Drummond nos anos 70, para o Jornal do Brasil? Foi exatamente na ocasião dos 75 anos. Ao mesmo tempo que você estava bombardeando ele com pedidos, a Norma Cury conseguiu, foi isso? 2 pessoas conseguiram. Tem uma moça aqui de São Paulo, que escrevia no Shopping News, e ela fez chegar o Drummond, ela tem até um livro sobre isso, assim, ela mandou umas perguntas e o Drummond respondeu, e tabularam ali uma coisa muito boa, né? Mas a Norma Cury, ela foi mais ousada. Ela se caracterizou, assim, como uma estudante abraçadinha com os livros. Chegou lá, queria falar com ele, que era de uma faculdade, o porteiro consultou, e o Drummond não resistia a isso, né? Meia 3/4, aquela saia xadrez. Isso. Só faltava uma trancinha atrás. Subiu, entrevistou o Drummond, fez uma ótima entrevista com o Drummond. A pretexto de ser um trabalho escolar, não era isso? Trabalho escolar. E você vê, assim, pela transcrição, ele chama ela de minha filha, mas você então conhece tal coisa e tal, sabe? Ficou bem impressionado com o grau de conhecimento que ela tinha. Aí ela sai, se despede dele, vai para a redação do Jornal do Brasil e escreve para ele. Escreve uma carta, manda entregar, dizendo, olha, eu sou aquela moça que esteve aí, não sei o quê. E no dia do aniversário dele, saiu uma matéria que era assim, vai Carlos ser molestado na vida. E ele ficou meio chateado na ocasião, mas passou. Porque a entrevista era bastante boa, né? Depois você falou que a morte do Vinícius foi um marco, né? Ele se abriu um pouco para a imprensa. Foi. Mas teve uma segunda morte que também repercutiu nessas aparições públicas dele, que foi a morte do Pedro Nava, em 84, né? 4 anos depois do Vinícius, morre o melhor amigo dele de juventude e tal. Sim. O Nava se matou num domingo à noite. O Drummond estava apalavrado com a revista Status, que era uma revista de nus femininos, mas era também uma revista que tinha já uma sólida presença na literatura, promovia concursos de contos. Pois bem, então o Drummond estava apalavrado com Gilberto Mansur, meu amigo mineiro, de quem fui colega aqui no Jornal da Tarde. Ele marcou com o Drummond e ele chega ao Rio no domingo, acorda na manhã de segunda, a notícia era o suicídio do Nava. Tinha se matado domingo à noite, com um tiro na cabeça, debaixo de um oitizeiro, perto da casa dele, na Glória. Aí o Mansur foi para lá para dizer para o Drummond, olha, compreendo que não vai dar e tal. O Drummond falou, não, vão lá. E deu uma entrevista ótima para ele, entrevista das melhores que ele deu. E as fotos são do Américo Vermelho, são fotos maravilhosas, ele debaixo de uma emoção muito forte, mas contida, ele era um cara contido, assim, ele não tinha derramamentos nem literários e nem na vida, assim, dele, né? Eu falei com ele mais tarde, foi uma entrevista muito boa também, criou para ele um problema, assim, o final da entrevista, usava muito na época você
propor ao entrevistado, fosse lá quem fosse, perguntas sobre questões que estavam, vamos dizer, na atualidade. E eu fiz algumas perguntas para ele. Entre essas, eu perguntei a ele o que ela achava da homossexualidade. Aliás, na época se dizia, e eu perguntei, homossexualismo. E o Drummond, assim, ele começou muito politicamente correto, tudo que é humano, é natural, não sei o quê. E foi com uma conversa mole. De repente falou, quer saber de uma coisa? Não tem nada como um homem, uma mulher, não sei o quê, e popopó. Enveredou aí, ficou animadinho. Olha, você quer saber de uma coisa, Humberto? Eu me lembro muito de uma propaganda de água mineral da minha juventude. Beba Caxambu, recuse imitações. Isso valeu a ele uma descompostura do grupo gay da Bahia, o Luiz Motti, aquele povo todo. Pois é, porque toda a sua geração, né, Humberto, que cresceu lendo Drummond, e a sua educação sentimental toda, tinha também que se confrontar com esse conservadorismo dele, né? Era um cara, como você falou, tinha amante, né? Tinha tudo no lugar da família brasileira, né? Vamos dizer assim. Então, como é que era pra você ouvir isso aí? Para mim, é uma coisa que eu ouvi aos 40 anos, então já era diferente, eu estava calejado com esse tipo de comportamento e tudo. Agora, antes disso, não se colocava muito essa questão não, sabe? Não se falava assim tanto em feminismo, né? Feminismo eu fui ouvir falar quando eu fui morar na França, no começo dos anos 70 e tal. Essas entrevistas chocam também, porque o Drummond se pronuncia contra a mulher falar palavrão, né? Sim. Ele também se pronuncia contra o movimento das diretas, né? Que era uma coisa praticamente unânime em todo mundo intelectual brasileiro daquela época. Era curioso, assim, esse conservadorismo dele vindo de um poeta tão revolucionário do ponto de vista estético, né? Pois é, mas não era só estético, essa revolução dele como poeta, não. E isso é que nos pegava. Poxa, ele, em 1951, quando ele se apaixona pela Lígia Fernandes, que foi o casamento paralelo dele até o leito de morte, em 87, ele, quando conhece essa mulher, ele estava casado já com Dolores desde 1925. E ele celebra a chegada desse amor com um soneto famosíssimo, fortíssimo, que não parece ter sido feito por esse homem bem comportado. O que me dá a ideia, assim, de que o melhor de um grande artista é a obra, não é ele. Quando surge esse amor, né, ele celebra, né? Ele estava com 49 anos, né? Na curva perigosa dos 50, derrapei nesse amor, e por aí vai. Na curva perigosa dos 50, derrapei neste amor. Que dor! Que pétala sensível e secreta me atormenta e me provoca a síntese da flor que não se sabe como é feita. Amor, na quinta essência da palavra, e mudo, de natural silêncio, já não cabe em tanto gesto de colher e amar a nuvem que de ambígua se dilui nesse objeto mais vago do que nuvem e mais defeso, corpo, corpo, corpo. Verdade tão final, sede tão vária, e esse cavalo solto pela cama a passear o peito de quem ama. Esse foi o poema O Quarto em Desordem, de Carlos Drummond de Andrade, que aparece no livro Fazendeiro do Ar, atualmente publicado pela Companhia das Letras. O poema foi lido especialmente aqui para o 451 MHz pelo poeta Ricardo Aleixo. Daqui a pouco, ele faz mais uma leitura de poesia do Drummond. Agora, vamos voltar para a entrevista com Humberto Werneck. Que quarto em desordem é esse? É o quarto dele, de homem regularmente casado. Agora, é claro, algumas posições dele, ele foi... Em geral, as pessoas envelhecem lato sensu para a direita. Elas se tornam mais conservadoras. Na política ele chegou a apoiar o golpe de 64, né? No instante ali, ele trabalhava no Correio da Manhã. E Correio da Manhã, que era um jornal que veio a ser a primeira grande oposição na imprensa ao golpe militar, foi o Correio da Manhã. Mas, até a véspera, estava assim, fora, basta! Os editoriais diziam coisas assim para o governo de João Goulart. Então, no primeiro momento, a primeira crônica de Drummond, logo em seguida, é uma crônica de um cara, poxa vida, que chato, mas olha... Não dava também, né? Esse tom, assim. Mas logo em seguida, ele começou a perceber que o que vinha aí não era para corrigir aquilo que tinha de ruim que ele via. E, de fato, ele não se alinhou à ditadura pós-68, AI-5 e tudo mais. Pelo contrário, ele era crítico.
Nesse final de anos 60, ele recebeu uma das críticas das quais ele passou recibo, que foi o trabalho do Sérgio Miceli, que apontava as relações de privilégio de que ele se beneficiou ao ser funcionário público, né, com o poder político, como que a fama dele se construiu de maneira paralela a uma carreira de Estado bem-sucedida, com certas benesses, né? E ele ficou incomodado com essa crítica, né? Ficou bastante incomodado. Final dos anos 60, respondeu ao Sérgio Miceli, que é um sociólogo importante da USP, na época era muito jovem. Por que o Drummond ficou tão incomodado com essa observação? Olha, de fato a coisa era constrangedora, porque ele vai para o Rio em 34, está lá no Ministério, em novembro de 37 vem o golpe do Estado Novo e ele continua. Não há sinais de que ele tenha sido um apoiador do Estado Novo. Há sinais de que ele fez coisas que vão até no sentido contrário. Mesmo a publicação de livros, né, que o Ministério da Educação na época produzia livros importantes, coleções de livros de poesia, Isso. com coordenação do Manuel Bandeira, trabalhos de alta qualidade que eram produzidas pelo Drummond e equipe, né? Isso. A própria criação do Serviço de Patrimônio Histórico, mas não deixava de ser o regime que estava prendendo o Graciliano Ramos, né? Exatamente. Quer dizer, ele vivia uma coisa que era um pouco dúbia, isso não tem dúvida. Vamos ver assim, em 1940 ele publica um livro que é O Sentimento do Mundo, que é um livro já de uma adesão a ideias de esquerda, de mudar o mundo, né? Ele tem um poema em que ele fala que o poeta declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista, porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Essa foi a Elegia 1938, de Carlos Drummond de Andrade, do livro Sentimento do Mundo, atualmente publicado pela Companhia das Letras. O poema foi lido aqui para o 451 MHz pela poeta Ana Martins Marques, a quem a gente agradece pela participação especial. Daqui a pouco tem mais uma leitura de poemas do Drummond. Vamos agora voltar para a entrevista. O mesmo cara que escrevia isso era um sujeito que servia ao Capanema, que era um ministro do ditador. Na primeira metade dos anos 40, ele foi caminhando para a esquerda. Em março, começo de março, ele se demite do ministério e pouco depois ele aceita um convite do Luiz Carlos Prestes, que tinha acabado de ser solto. Pois bem, ele aceita um convite para compor a direção de um jornal chamado Tribuna Popular, que era um jornal do Partido Comunista Brasileiro, que tinha voltado à legalidade. Ele ficou muito desiludido. Ele viu que não dava para fazer nada daquelas coisas que ele idealizava. E ele logo passou a ser visto como inimigo do Partido Comunista. Os caras hostilizavam ele mesmo. O Rosa do Povo sai em algum momento de 1945 e é o grande livro engajado dele, não é? Engajado mesmo. Rosa do Povo é Rosa Luxemburgo, né? É. Pra quem não sabe, né? É. Humberto, o que tem de novidade para um biógrafo, para um autor tão
comentado, né? A que tipo de material você está tendo acesso no trabalho biográfico aí, da sua pesquisa? Como é que você vai reapresentar o Drummond nessa biografia que você está preparando? Olha, assim, a gente tem uma ideia de uma figura que a gente admira. Quando você chega perto, você vê uma outra figura que às vezes é mais interessante. No caso de Drummond, não existe para um pesquisador uma chance grande de descobrir uma pepita de ouro. Mas você tem um ouro de aluvião, você tem um pozinho de ouro espalhado. Então, o trabalho que eu tenho com isso, nesse livro, é de juntar pequenas coisas. Um homem é difícil de biografar porque ele não teve uma vida cinematográfica, uma vida agitada. E ele não gostava de deixar traço. Por exemplo, o Drummond era um sujeito namorador. Ele era um galanteador. Quem eram essas mulheres? Eu estou chegando à conclusão de que as mulheres paralelas que ele teve na vida e que foram relevantes para ele, dessas ele não guardou um traço. Você não acha uma carta de Lígia Fernandes, nem o nome dela entre os papéis dele. Nada. Coisa nenhuma. Inclusive, eu queria fazer aqui um apelo aos ouvintes do 451 MHz que, por acaso, tenham algum material de Drummond que encaminhe para a redação, né? Porque ele fez isso no momento da criação da Casa de Rui Barbosa. Ele publicou uma crônica no jornal conclamando os leitores a enviar autógrafos, cartas, fotos de escritores para a Casa de Rui Barbosa. Sim, né? Sim. Na Rua São Clemente. Seria maravilha, viu? Então, quem tiver em casa alguma cartinha que o Drummond trocou com a avó ou que tenha qualquer documento de interesse, pode enviar notícias pra gente, por favor, né? O biógrafo agradece, viu? A gente sabe que o Drummond é o inspirador da criação da instituição onde hoje grande parte dos papéis dele estão abrigados, que é a Fundação Casa de Rui Barbosa, que inclusive nesse momento está enfrentando uma grave ameaça por parte do governo federal. É verdade. A Casa de Rui Barbosa é uma instituição especializada em conservação de arquivos de escritores. O acervo de Drummond é uma das maiores preciosidades. Então ele tinha esse cuidado, né? Assim, de, quer dizer, ele pensou no que ele ia deixar. Claro, não dava para ele pensar que ninguém se ocuparia da memória dele, da vida dele, né? Então eu acho que ele cuidou de deixar uma versão de si mesmo. E dentro de uma organização que é uma coisa de arrepiar, de tão bem feita. Tem o livro famoso póstumo de poemas eróticos dele, que ele deixou prontinho também para sair só depois de morto, né? Até nisso ele conseguiu ser metódico, né? Sim, o amor natural. O amor natural. O incomodava muito o fato de que se estava vivendo uma fase em que saía muita pornografia e ele tinha horror de ser confundido com um pornógrafo, né? A bunda, que engraçada, está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não lhe importa o que vai pela frente do corpo. A bunda basta-se. Existe algo mais? Talvez os seios. Ora, murmura a bunda, esses garotos ainda lhes falta muito que estudar. A bunda. São duas luas gêmeas em rotundo meneio. Anda por si na cadência mimosa, no milagre de ser duas em uma, plenamente. A bunda se diverte por conta própria e ama. Na cama, agita-se. Montanhas avolumam-se, descem. Ondas batendo numa praia infinita. Lá vai sorrindo a bunda, vai feliz, na carícia de ser e balançar. Esferas harmoniosas sobre o caos. A bunda é a bunda, redunda. Esse foi o poema A Bunda Que Engraçada, de Carlos Drummond de Andrade, do livro O Amor Natural, atualmente publicado pela Companhia das Letras. O poema foi lido aqui para o 451 MHz pelo poeta Ricardo Aleixo, a quem a gente agradece muito pela participação. Vamos voltar agora para a conversa com Humberto Werneck. Essa gestão da família dele também era muito particular, né, Humberto? Você já me contou que ele tinha uma situação sui generis com a mãe dele, né? É. Como é que era essa relação peculiar? Ele tinha um desvelo pela mãe e a mãe por ele, né? E trocaram manifestações de carinho pela vida toda. E Dona Julieta Augusta, que era, aliás, prima de seu marido, ele morre, o Carlos de Paulo Andrade morre em 1931, e a Dona Julieta Augusta fica numa situação de alma muito ruim, tem problema de saúde, é internada num hospital em Belo Horizonte.
E ali vai ficando, e é essa coisa absolutamente bizarra. Ela morou lá de 1931 a algum momento de 1948. Ela saiu dali para morrer em Itabira. Morou 17 anos no hospital. No hospital. Ela mandou vir os móveis de lá, os aniversários dela eram comemorados num restaurante do hospital. E era o Drummond que mantinha ela materialmente lá, ele que pagava. O Drummond e outros filhos, né? E o João Cabral, qual era a relação? Porque o João Cabral foi um discípulo direto dele, do Drummond. Foi né? um discípulo direto. Eu vou dizer assim que o Drummond teve uma importância na eclosão da poesia em João Cabral. Ele vai para o Rio em 42, eles se viam diariamente, ele trabalhava no DASP, que era um departamento de administração pública, né? E o Drummond trabalhava no atual Palácio Capanema, né? Ele entrou na carreira diplomática, 40 e tantos, ele foi para a Espanha e tal. E eles foram se distanciando. Tem muita coisa ali que é um pouco a coisa do filho que precisa matar o pai, né? Espero que isso não aconteça na minha casa. Pode deixar que, por enquanto, esses planos não estão na nossa pauta. Mas eu fui entrevistar uma vez, fui conversar com Otto Lara Rezende e Rubem Braga, lá na casa do Rubem Braga. O que eles falavam, na verdade, o Otto, né? Que havia uma divertida troca de farpas entre eles, o João Cabral e o Drummond. E eu perguntei de quem eram as melhores farpas. Aí disse o Otto, do Carlos. Né? Eu acho que no meio dessa coisa aí tinha também o apreço de João Cabral pelos poetas concretos, que faziam restrições a Drummond. O assunto concretismo, a certa época, era muito ruim para o Drummond. Ele detestava isso. Eu queria te perguntar, Humberto, também, você integrou uma redação histórica de uma publicação muito importante no Brasil, no contexto das publicações literárias, que é o Suplemento Literário de Minas Gerais, né? O famoso suplemento que publicou, inclusive, Carlos Drummond de Andrade algumas vezes. Começou sua vida jornalística na redação do suplemento. Como é que é essa vida de editor de publicação literária? Qual a importância desse tipo de trabalho que a gente faz? Olha, eu sou um cara que, quando lê uma coisa boa, vai para a janela, quase, em sentido figurado, e começa a gritar, anunciar aquele negócio, né? E era um pouco isso, a coisa do suplemento literário de Minas Gerais, sob o comando de Murilo Rubião. Foi um privilégio inigualável que eu tive na minha vida, ter conhecido Murilo Rubião, ter sido levado por ele para trabalhar nesse suplemento que existe ainda hoje. Um suplemento que soube, desde o início, misturar qualidade dos novos com qualidade dos consagrados, e é um belíssimo trabalho. Bom, muito bem, Humberto. Muito obrigado, então, pela sua entrevista aqui para o 451 MHz, trazer um pouco dos bastidores aí da biografia do Carlos Drummond de Andrade que você está preparando. Olha, eu agradeço muito a vocês também. Espero que isso atraia para a leitura de Drummond, que é o que interessa. Maravilha. Então, valeu, Humberto. Muito obrigado. Humberto Werneck, jornalista, biógrafo do Carlos Drummond de Andrade e editor sênior da Revista dos Livros. E agora, antes de me despedir, muito obrigado mais uma vez a todos os nossos ouvintes entusiastas. Márcia Adorno, Amanda Azevedo, Leila Barreto, Patrícia Carneiro de Brito, José Osmar Azevedo Carneiro, Eduardo Martinelli Carvalho, Lucas Carvalho, Murilo Carvalho, Roberto Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Gabriel Navarro Colasso, Walter Craveiro, Carlos Eduardo F. da Cruz, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas, Marisa Dodorico, Gustavo Dutra, Kelly de Souza Ferreira, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Luísa Franco, Maria Filomena Gregório, Caroline Greve, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Sandrine Giz, Paula Juchen, Sandro Vimer Valentini Júnior, Fábio Calvan, Cláudio Lima, Leila Lima, Manuela Magalhães, Maria Cristina Savaia Martins, Lenívia Mendes, Lloyd Melhorini, Vitor Muniz, Gabriela Nespoli, Luiz Antônio Timote Nicoliello, Ana Novaes, Lígia Helena Salles Nunes, Valéria Way Barbosa de Oliveira, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Sônia Maria Barros de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Eliane Hatterli Paz, Tomás Pereira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Fábio Cunha dos Santos, Admila Salviano, Marcela Costa Mota dos Santos, Juliano Machado dos Santos, Luiz Eugênio Sena, Silvana Scarinci, Gabriel Barbosa Silva, Gustavo Senechal, João Pedro de Souza, Guilherme Sorgini, André Viana, Tatiana Vargas, Flávia Bezerra, Tony Xavier, Leonardo Vilela, Tomás Werneck, Luísa Martins Werneck e André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 28º programa do 451 MHz. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 6 de novembro.
O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.